Quem são os demônios? O que eles fazem? E quem os criou? Demônios são os anjos que foram expulsos do céu. Vamos ver essa passagem do Apocalipse. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Apocalipse 12, 3, 4. E houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo, e Satanás, que engana todo mundo, ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu, que dizia: Agora é chegada a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. E, quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho homem. Apocalipse 12, 7, 13. Vamos ver agora alguns comentários sobre esses versos. O diabo, que é o Satanás ou também a antiga serpente, que enganou a Eva no jardim do Éden, foi expulso do céu junto com a terça parte dos anjos, pois estes se levantaram contra Deus. Satanás também é nosso acusador. Ele está irado, porque tem pouco tempo para viver. É perseguidor da igreja, quer dizer dos servos de Deus. Se Satanás foi expulso do céu com seus anjos é porque alguma coisa errada ele havia feito. Sua cauda, mentira, conseguiu enganar a terça parte dos anjos de Deus. A Bíblia nos revela a primeira aparição de Satanás disfarçado em uma serpente no jardim do Éden, Gênesis capítulo 3. Também seus anjos são enganadores. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. 2 Coríntios 11, 14, 15. Outro verso que reforça que Satanás veio do céu. E disse-lhes: Eu vi a Satanás, como o raio, cair do céu. Lucas 10, verso 18. O que o inimigo e seus anjos fazem ou estão fazendo? O diabo e seus anjos também conseguem entrar nas pessoas. E, após o bocado, entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus: O que fazes, faze-o depressa. João 13, verso 27. Pode até dominar as pessoas. Veja essa passagem bíblica. O endemoniado gadareno. 5 E chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos. 2 E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro, dos sepulcros, um homem com espírito imundo, 3 O qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. 4 Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões, em migalhas, e ninguém o podia amansar. 5 E andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros e ferindo-se com pedras. 6 Quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o. 7 Clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus,
Filho do Deus Altíssimo. Conjuro-te por Deus que não me atormentes. 8. Porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. 9. Perguntou-lhe: qual é o teu nome? E lhe respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. 10. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. 11. Andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. 12. Todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. 13. E Jesus logo lhe permitiu. E, saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar, eram quase 2000, e afogou-se no mar 14. E os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. Aqui nessa passagem, vimos um homem totalmente dominado pelos demônios ou os anjos caídos, que conheciam seu antigo comandante, com medo de Jesus os castigassem, pediram para entrarem nos porcos. Quem teria criado esses anjos, ou demônios ou espírito imundos? Os anjos haviam sido criados cheios de bondade e amor. Amavam uns aos outros sem parcialidade e supremamente a Deus. Movidos por este amor, deleitavam-se em realizar a sua vontade. A lei de Deus não lhes era um pesado jugo, antes compraziam-se em obedecer a seus mandamentos e em ouvir a voz de sua palavra. Porém, nesse estado de paz e pureza, o mal originou-se com aquele que havia sido perfeito em todos os seus caminhos. O profeta disse a seu respeito: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Ezequiel 28 verso 17. O pecado é algo misterioso e inexplicável. Não havia razão para a sua existência, tentar explicá-lo é procurar uma razão para ele, e isto seria justificá-lo. O pecado apareceu num universo perfeito, algo que se revelou inexcusável. Signs of the Times, 28 de abril de 1890. Houve um tempo em que Satanás se encontrava em harmonia com Deus, quando era sua alegria executar os divinos mandamentos. Seu coração encontrava-se cheio de amor e regozijo em servir ao Criador, até que começou a imaginar que sua sabedoria não derivava de Deus, sendo antes inerente a ele próprio, e que ele era tão digno quanto Deus de receber honra e poder. Signs of the Times, 18 de setembro de 1893. Embora Deus houvesse criado Lúcifer nobre e belo, e lhe houvesse atribuído grande honra entre os anjos, não o colocará, todavia, fora da possibilidade de fazer o mal. Se Satanás decidisse pelo caminho errado, poderia escolhê-lo e assim perverter seus dons. Poderia haver permanecido. Foi Satanás criado com o pecado? A Bíblia diz em Ezequiel 28 verso 15, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que em ti se achou iniquidade. Por que Deus deu tal escolha aos anjos, quando ele já sabia quais os resultados seriam? Deus já sabia que 1/3 dos anjos iria se rebelar e, portanto, ser amaldiçoado ao fogo eterno. Deus também sabia que Satanás iria avançar sua rebelião ao tentar a humanidade a pecar. Então, por que Deus permitiu isso? A Bíblia não nos dá a resposta para tal pergunta de forma explícita. O mesmo pode ser perguntado sobre qualquer maldade: por que Deus permite isso? No fim das contas, tudo é uma questão de escolha. Deus criou seres livres, os anjos e seres humanos. Se Deus quisesse seres que apenas fizessem o que foram programados a fazer, os animais teriam sido suficientes. Não, Deus queria seres com quem ele poderia ter um relacionamento genuíno. Ele, portanto, nos deu a habilidade de escolher e nos apresentou com uma escolha a fazer.
Quem começou o pecado ou o mal? Satanás, cujo nome era Lúcifer antes de pecar, queria ser igual a Deus. A Bíblia diz em Isaías 14:12, 14, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva. Como foste lançado por terra tu que prostravas as nações. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte, subirei acima das alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. A Bíblia diz em 1 João 3 verso 8, quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Por quanto tempo tem sido o diabo um homicida e um mentiroso? A Bíblia diz em João 8 verso 44, vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai, ele é homicida desde o princípio, e nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade, quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, e pai da mentira. As forças supernaturais de Satanás estão sendo usadas numa guerra. A Bíblia diz em Efésios 6 verso 11, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Resumindo, Deus criou tudo perfeito, mas o inimigo não ficou satisfeito com sua posição no céu, que era de querubim da glória, invejou a posição do Filho de Deus, e também se levantou contra a lei e a ordem, com isso começou a sua rebelião fazendo a cabeça dos anjos contra Deus e sua lei. E Deus teve que expulsar a Satanás do céu assim como os anjos que acreditaram nele. Hoje eles se encontram aqui fazendo todo tipo de maldade, e, principalmente enganando as pessoas, assim como enganou a Eva. Desde o céu, Satanás vem tentando mostrar que Deus é injusto e que ninguém conseguia ser fiel. Veja o que o inimigo falou para Deus de Jó. Disse então o Senhor a Satanás, reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo o que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que todos os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Jó 1h08 a 10. Nessa passagem bíblica Satanás fala para Deus que Jó só é fiel porque é abençoado em tudo. E Deus permite que ele cause todos os tipos de males contra Jó, para provar que Satanás estava errado. Irmãos, isso também pode acontecer com você também ou está acontecendo, ou já aconteceu, mas saiba que seu sofrimento glorifica a Deus, pois prova que é possível ser fiel a Deus mesmo em meio a tanta dificuldade. Enquanto aqueles que tiveram tudo foram infiéis a Deus, como Satanás e seus anjos. Então, se você é fiel a Deus e está sofrendo muito, e não está entendendo nada, saiba que Deus está ao seu lado e que para tudo há um propósito debaixo do céu. E que lá, no céu ou na nova terra iremos entender tudo. E ainda mais glorificaremos a Deus, que irá nos recompensar. Mas, há uma pergunta que não podemos deixar de responder aqui nesse vídeo. Por que Deus não destruiu Satanás e seus anjos? Porque Deus os amava e queria ver se eles voltavam atrás de sua rebelião, e se Deus os tivesse destruído os outros anjos poderiam crer na acusação de Satanás, que falava que sua causa era justa e a de Deus injusta. Testemunho do autor. Fui um adolescente que foi muito atormentado por demônios, mas quando aceitei servir a Cristo, Ele me concedeu seu Espírito Santo que preencheu minha vida, e assim não tive mais pesadelos, pois a casa que estava vazia foi preenchida com a sua maravilhosa presença. Isso sem falar que Ele coloca anjos poderosos para nos guardar,
Louvado seja Deus! O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. Salmos 34 verso 7. Para encerrar, veja essa passagem de Ezequiel 36 do 26 ao 28. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês, tirarei de vocês o coração de pedra e, em troca, darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agir segundo os meus decretos e a obedecer fielmente às minhas leis. Vocês habitarão na terra que dei aos seus antepassados, vocês serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Chegamos ao final desse vídeo. Que Deus abençoe você e sua família. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, pregue, quer seja oportuno ou não. Fiquem todos com Deus.